Boa noite a todos. Nossa imensa gratidão pela presença, que tenhamos uma noite de paz. 2 recadinhos, anteriores à oração. Quinta-feira agora não haverá, não terá expediente aqui na casa, se vocês puderem avisar aqueles que não compareceram, então não haverá dia aqui de trabalho. Tem uma pessoa necessitada de fralda G, extra G, uma pessoa que necessita, quem puder e quiser colaborar, contribuir conosco, não pode ser aquela tipo calcinha, tem que ser aquela fralda mesmo comum, extra G. Então nós agradecemos. Tá? Antes de começar os trabalhos, nós vamos fazer uma oração. Então quem quiser fechar os olhos, tá? Vamos a essa oração. Agradecemos a Deus amoroso pela oportunidade da vida e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite para recebermos aquilo que viemos buscar. Nossa gratidão a Jesus, como o próprio Mestre disse: onde houver uma ou 2 ou mais pessoas em meu nome, aí estarei. Gratidão, Mestre, por estar aqui entre nós. Gratidão, Mestre, pelo seu evangelho de amor. A nossa gratidão às equipes que já prepararam o ambiente. E vamos abrindo nossos corações desde já, para recebermos essas energias amorosas que nos equilibram, mental, física e espiritual. Que essas energias também possam ser levadas para aqueles que aqui não puderam estar, aqueles que estão em sofrimento, em depressão, angústia, pânico, tristeza, desespero, que essas energias aqui instaladas cheguem até eles. A nossa gratidão, essas equipes espirituais aqui presentes, a nossa gratidão a Rose, que fará a preleção do dia, que ela seja intuída, e já está sendo intuída por essas equipes espirituais. E assim, confiantes em Deus, confiantes em Jesus, vamos todos agradecendo com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos à Casa do Caminho, a mais uma noite de bênção, de cura, de fraternidade. E é mais um passinho adiante que hoje daremos na nossa caminhada evolutiva, Porque é mais uma noite de reflexão e amadurecimento espiritual. E eu trouxe hoje um texto muito interessante do livro Os Prazeres da Alma. O autor é Francisco do Espírito Santo Neto e foi ditado pelo Espírito de Hamed. É muito interessante porque esse livro, ele trata dos potenciais humanos, que às vezes a gente esquece. E na maioria das vezes, nós precisamos reconhecer que temos esta potencialidade para poder ir adiante, ir em frente, com mais coragem, com mais força,
E aí, nesse capítulo, ele traz do Livro dos Espíritos a questão 783, que diz assim: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Aí a resposta dos Espíritos foi: ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Por essa resposta, a gente consegue se lembrar que recentemente nós, a humanidade, o planeta, passou por uma situação difícil, problemática, que foi a pandemia, né? Então, foi um abalo para dar um chacoalhão na gente? Com certeza, de fato foi, porque todas as adversidades pelas quais nós passamos naturalmente para que a gente cresça, né? Então, é a dor aí fazendo com que a gente reflita um pouco mais sobre alguns aspectos para que a gente dê um passinho adiante, né? Então, foi um abalo, sim, né? Sem contar os abalos inúmeros, né, que particularmente cada um de nós passa na sua vida particular, né? Mas no todo, né, socialmente falando, a pandemia foi aí um chacoalhão para que a gente refletisse sobre a nossa postura humana, né? Como se comportar aí melhor, mais humanamente possível diante do todo, né? Então vamos lá. E o título desse texto se chama Aceitação. E aí eu me perguntei logo de cara, o que tem a ver esta resposta dos Espíritos, esta pergunta, para esta afirmação, aceitação, né? E aí no desenrolar do texto a gente vai chegando junto à conclusão. Aí ele traz assim: apenas aquele que aceitou a mudança de atitudes é que se pode considerar realmente curado, pois só a transformação íntima é que nos pode tirar gradativamente dos ciclos perversos, dos desequilíbrios interiores que geram as enfermidades do corpo e as aflições humanas. Então vamos lá. Não podemos deixar ninguém decidir como vamos agir. Se alguém opta pela ingratidão, não devemos nos magoar nem nos deixar arrastar por atitudes vingativas. Se outro tem um comportamento medíocre, é preciso aceitar que cada um está num determinado estágio evolutivo e, portanto, dando somente aquilo que possui. Somos nós quem decidimos como agir, não devemos reagir, mas aceitar o outro tal qual ele é e prosseguir, igualmente aceitando o que somos e fazendo tudo aquilo que acreditamos ser bom e adequado para nós. Então, nesse primeiro momento, a aceitação está naquilo que é externo, naquilo que está fora de nós, né? Comportamento de outras pessoas, o convívio diário que nós temos com as pessoas em geral, né? Até aqui, vamos dizer que é, de certa forma, fácil, né? Aceitar uma ingratidão, aceitar um xingamento, aceitar uma cara feia, aceitar tudo aquilo que a gente já conhece aí de revés da vida, né? Vem de fora. E aí, quando bate o questionamento, puxa vida, mas eu não posso mudar meu filho, não posso mudar o meu companheiro, minha companheira, meu chefe, meu vizinho, seja lá quem for, eu não posso mudar, mas eu posso aceitar em mim a capacidade, a potencialidade de poder mudar o meu comportamento diante disso. A princípio, a gente pensa em se afastar, né? Podemos, é fácil, né? Mas é um direito que nós temos. Às vezes a situação está muito
gente precisa realmente de um afastamento, um respiro, para que a gente possa entender melhor, para poder conviver de outra forma com aquilo, né? Então, é, de certa forma, fácil com o externo. A grande questão é a interna, é conosco, é o que nós levamos dentro de nós, né? E tudo isso que nós encontramos fora, a ingratidão, a raiva, o xingamento, a intolerância, aquele conflito que eu não resolvo, tudo aquilo está aqui dentro. Como é que eu trabalho com isso? Como é que eu fermento tudo isso? Como é que isso é digerido por mim? Como é que isso é digerido pelo meu corpo? Como é que essas toxinas ficam no meu corpo físico, né? E é aí que está a questão. Porque nós aqui somos passageiros de viagem, acompanhantes uns dos outros. Em algum momento nós nos desligaremos. Só que eu sou a única pessoa que vou ter contato comigo mesma pela eternidade. E aí o que é que eu nutro dentro de mim para levar para o restante dessa caminhada toda, infinitamente? O que é que eu quero levar dentro de mim, né? Então vamos mais um pouquinho. Aí ele contou uma historinha muito interessante, né? Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico chama-se Betesda. Deitados no chão, numerosos doentes, cegos, coxos, paralíticos, ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor descia, de vez em quando, àquela piscina e agitava a água. O primeiro doente, então, que ali entrasse, depois que a água fora agitada, ficaria curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem doente havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim há tanto tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina. Quando a água é agitada, ao chegar, outro doente já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o seu leito e se pôs a andar. Essa pergunta, queres ficar curado, deve ser entendida no seu significado mais profundo. Nela podemos sintetizar tudo o que Jesus ensinava e fazia. Trata-se de uma pergunta que exige da criatura uma renovação das estruturas internas, uma verdadeira transformação psíquica. E aí eu parei um pouquinho para refletir sobre isso. Quando nós chegamos aqui, por exemplo, na casa espírita, tomamos um passe, ouvimos uma reflexão, participamos, oramos, nós nos sentimos muito bem. Esse remédio, ele nos chega de forma maravilhosa e nós saímos daqui plenos, né? Só que lá fora, no dia seguinte, as coisas vão acontecendo, a vida vai trazendo as situações e aí eu volto naquela minha energia, né? Capenga, aquele meu pensamento mais denso, aquela minha raiva volta, e aí eu volto àquele meu estado meio que em desequilíbrio, né? O que é que eu faço para me manter em maior parte do tempo nesse estado em que nós nos encontramos aqui agora? O que eu posso fazer, né? Vou me ver livre de tudo aquilo lá fora? Não posso. É tudo aquilo
lá fora que vai me fazer crescer, que vai fazer com que eu amadureça, que eu tire de dentro de mim o meu melhor. Só que, como conviver com tudo isso? E é justamente isso, trazer de dentro de nós esta potencialidade de aceitar o que vem de fora, só que não de uma forma passiva, sentar, cruzar os braços, esperar o milagre acontecer e tudo bem. Não, a aceitação ela não é passiva. Ao contrário do que se pensa, a aceitação ela é ativa. Eu aceito sim as coisas e as pessoas como são, mas dentro de mim eu faço acontecer o verdadeiro milagre, que é eu olhar diferente, eu ter uma compreensão diferente sobre a questão, observar que aquela pessoa está no momento dela da mesma forma como eu estou no meu, respeitar. Então é diferente, a atitude é interna, é essa ressignificação, é como me comportar diante daquilo. Mais um pouquinho. Somos pessoalmente responsáveis pela infelicidade que vivenciamos. A felicidade somente fica fora do nosso alcance quando não aceitamos perceber a nós mesmos. Ou seja, quando nós não percebemos que somos capazes de fazer diferente. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Estando à prova, ali no exercício, naquela dor, naquela situação problemática. Como é que eu vou enxergar o meu chefe? Como é que eu vou conversar com ele sobre aquilo que eu considerei que foi uma injustiça para mim? Como eu vou lidar com aquilo? Com meu filho ou com quem quer que seja. Entretanto, se o enfermo respondesse, sim, é claro que eu quero me curar, poderíamos dizer que nasceu nele um comprometimento com a mudança de atitude e com a autorresponsabilidade. Pressupõe-se que ele se compromete inteiramente com a proposta recebida do mestre amoroso e se submete à terapia da renovação íntima, que é a reforma íntima que o Espiritismo sempre nos coloca como proposta, né? E esta reforma íntima, ela acontece como? No isolamento, no confinamento? Não, é em confronto, é ali, na atitude diária, né? Atitude principalmente interna. De outra forma, ele está longe de ser um homem curado em definitivo, transformado, dotado de lucidez mental e de novas concepções a respeito da vida. Jesus Cristo, o médico das almas, não olha só sintomas externos, mas quer a transformação interior, a mudança integral do ser humano. No fundo, as criaturas imaturas desejam uma cura imediatista para os seus males, não aspirando senão a mudança superficial. Exigem sem nenhum esforço que as bênçãos desçam sobre seus caprichos infantilizados ou desejos precipitados. Querem pagar um preço irrisório pelo desenvolvimento e crescimento espiritual. Esse preço não se paga com autoilusão, com atitudes de vitimização ou de autopiedade, e sim com mudança de comportamento interior. Todavia, já curado o ex-enfermo, denuncia Jesus a seus inimigos, que procuravam um pretexto para prendê-lo e executá-lo. Assim prossegue o apóstolo João na sua narrativa. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. O que seria esse não peques mais? Seria não caia de novo nas suas mazelas, né?
Mas Jesus era tão sábio, ele sabia que nós cairíamos nas nossas mazelas com frequência, como nós caímos constantemente várias vezes ao dia. Nós somos ainda imperfeitos. E é muita pretensão achar que nós vamos corrigir tudo ainda nesta encarnação. Só que é muito importante que nós estejamos atentos à persistência, à determinação, a esta vontade de querer ultrapassar, ressignificar estas questões internas que nós temos, né? Não vamos resolver tudo? É claro que não, porque é um processo, né? A vida é um processo gradativo, como ele disse aqui logo no começo, gradativo. Então, é cruel a gente se exigir, amanhã eu já não vou fazer nada disso. Não, nós vamos fazer sim. Nós estamos no processo. Só que estar no processo não significa vou desistir, vou largar mão, eu não consigo. Isso é dar as costas para a potencialidade da alma. A alma tem a potencialidade absurda, magnífica de ir além, de ir adiante. Então é por isso que a gente precisa persistir, é exercitar e errar, né? Sempre, para que a gente possa ir adiante, sempre um degrauzinho além. O mestre Nazareno aceitou a atitude de ingratidão do ex-paralítico, da mesma forma como nós deveríamos aceitar as atitudes que de repente nós não gostamos das outras pessoas. Nós vamos mudar alguém? Não. Por saber que tudo obedece a um ritmo natural e que a transformação espiritual não acontece de forma abrupta. Por isso, alertou-o dizendo, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. Cristo possuía amplo conhecimento de que a evolução é uma espiral infinita e que cada qual atinge uma paisagem existencial, de acordo com a posição em que se encontra. A cura física pode ser um meio, mas somente a plena conscientização é o fim. Então, hoje, nós podemos sim, nós temos condição de conseguir a cura, né? Seja através de remédios, da alopatia, precisamos confiar no tratamento, confiar que aquilo vai dar um resultado positivo, acreditar de fato, sim, sempre, né? Acreditar no passe, no tratamento da maca, é o conjunto da obra, é o tratamento físico, é o tratamento espiritual.